Ali tinha o reino de Deus, governo de Deus, controle de Deus, a orientação de Deus. E Deus deu a Adão e Eva o poder, o domínio para governar a terra. Todos nós precisamos de um modelo de governo. Nós vamos observar os países, todos têm um modelo de governo. O Brasil tem um modelo de governo. É para que o homem possa governar. Aquilo que é para o homem governar, Deus não quer governar. Ele é livre para poder governar, administrar toda a criação, se organizar, desde que o homem possa estar atento ao modelo do céu, que estabeleceu o governo na terra. Então vejamos, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, aquilo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 20 e 21. Então o reino de Deus, ele é invisível, mas também ele é real. Então não existe uma, digamos assim, uma estrutura. O reino de Deus vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é o reino para impor sobre as pessoas, mas sim para as pessoas sentir dentro dela e se submeter a ele, desejar a ele. E aonde o reino de Deus está? Dentro de nós. Aí eu te pergunto, aonde você está? Onde você está? Onde você trabalha? Onde você estuda? Ali está o reino de Deus. E a regência deve ser do reino de Deus. Se nós estamos vendo problemas no governo, na política, no nosso estado, hoje o mais pobre da federação, o que está faltando? Reino de Deus. E as pessoas do reino governando na política. Então, vir para o reino de Deus é sair da ignorância. A palavra escuridão no grego é agnoia. Significa falta de conhecimento, ignorância das coisas divinas, cegueira espiritual, escuridão. Quem é o príncipe das trevas? Satanás. Se há ignorância do reino de Deus, quem governa na ignorância é Satanás. Ou tem pessoas governando, sendo luz do mundo, enviada por Jesus para trazer o reino de Deus, ou tem pessoas na escuridão, na ignorância, na cegueira, governando por Satanás. Reino das trevas. Então só existe, como o pastor Wesley falou, dois lados, o bem e o mal. Luz e trevas. Reino de Deus ou reino das trevas? Quem nós queremos governando sobre nós? Que tipo de governo eu quero para o Maranhão, para o Brasil? Eu quero Basileia. Eu quero o reino de Deus. Não importa qual seja a estrutura. Hoje nós criticamos o STF, os desmandos, os abusos de autoridade. Mas o problema não é o STF, são as pessoas que estão lá. Não tem reino de Deus. Eles estão debaixo de regência do reino das trevas. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Esse texto que ficou conhecido no Brasil inteiro. Crente hoje conhece. Quem não é crente conhece. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque justiça e verdade são as bases da Basileia, do reino de Deus. O reino de Deus nos coloca em liberdade, porque ele nos tira da
escuridão. Você vai ouvindo, estudando, entendendo que o reino de Deus entra, você sai da escuridão. Hoje eu conheço vários pastores de ideologia esquerda, radicais. Quando o reino de Deus entrou, caiu a escuridão, caiu as escamas. Não, isso está. Não pode ser dessa forma. Assim como nós podemos encontrar do lado da direita do capitalismo, se não tiver reino de Deus, também não vai dar certo. Nós temos que entender aonde o reino de Deus está tendo espaço para que Cristo possa governar. O propósito da igreja é trazer o reino de Deus para a terra. E aqui eu sempre gosto de explicar, aí eu entro na eclesiologia, para explicar o nome igreja. Que hoje ajuda e atrapalha. A palavra igreja, no Novo Testamento, ela significa igreja, corpo de Cristo, povo de Deus na terra. E a palavra igreja também representa igreja local, uma geografia. E hoje nós temos denominações. E aqui a gente precisa deixar bem claro que Cristo Jesus, ele não criou denominações. Denominações não existem no Novo Testamento. E as igrejas locais, a igreja de uma determinada geografia. Paulo escreve as cartas de igreja em Roma, Tessalônica, aos Gálatas, Colossos, Éfeso, uma geografia, e a igreja local. Mas quando me refiro aqui à igreja, é para trazer o reino de Deus, estou me falando a igreja, povo de Deus, onde o reino está dentro de nós. Nós não podemos nos lançar para representar o reino e denominação. Se eu for candidato a deputado federal e eleito, eu não estou lá para representar denominação. E denominação não deve lançar candidato para representar a sua denominação. Isso é antibíblico. Isso não é reino de Deus. É já gente querendo aproveitar o reino de Deus para implantar o seu próprio reino particular. É para representar o reino de Deus. E não grupos, não denominações. E hoje as denominações atrapalham, porque elas dividem. Elas querem, nós temos problema com isso. Recentemente acompanhamos um problema a nível nacional, com pastores, com denominação. Por quê? Não foi por causa do reino. Já tinha interesses particulares de grupos. Mas a igreja, povo de Deus, ela é para trazer o reino de Deus na terra. E que não é só na política. Na educação, sala de aula, a direção de uma escola, a economia, empresários, na mídia, entretenimento, cinema, artes, família, em todas as esferas da sociedade. A igreja é para trazer o reino de Deus. Reino de Deus. Vim para o reino, então é saída da ignorância, ok. A Bíblia fala do reino, mas fala do rei e da família real. Quem é o rei? Jesus. Quem é o rei? Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Quem é a família real? O povo do reino. Não existe reino sem povo. E se ele é rei, é porque nós temos a certeza que tem um povo do reino. Quem é o povo do reino? Então você tem que se ver mais como povo do reino do que como assembleiano, do que como batista, do que como quadrangular, do que como presbiteriano. Nós somos o povo do reino. O povo do reino. E todo reino, nação, tem uma embaixada. Representação estrangeira. Que diz, nós não somos deste mundo. Temos os embaixadores. E aí, por isso a igreja é apostólica. É a palavra grega que significa enviada. Quando Jesus toma a palavra eclésia e apóstolo, ele não está inventando palavra. Era uma palavra já utilizada no vocabulário grego, pelo Império Romano. Eclésia era justamente o ajuntamento político. E quando o apóstolo chegava, convocava. O apóstolo, no sistema do Império Romano, no exército, ele é um general. Tinham os generais de guerra, eles iam e tomavam as nações, as vilas, as cidades, dominavam. Só que aquele general de guerra era treinado para guerrear, para dominar. Ele não tinha como dizer assim, o treinamento para estabelecer aquilo que poderia se dizer agora, vai ter que se implantar naquele terreno dominado. Agora, a cultura de Roma, a língua de Roma, as leis de Roma. Depois daquele território dominado, era enviado o apóstolo, que era um general, que ia com outro exército, agora para aculturar aquela geografia aos modos romanos. Esse era o apóstolo. E quando ele fazia isso, ele convocava a eclésia, que era chegar em praça pública, convocava a eclésia, vinha a comunidade, e ali ele começava a expor. Olha, agora as leis são essas, os são essas, as leis são essas, os impostos são esses, e todo um aparato de exército, se alguém se opôsse, ele era um general. Agora, olha, dentro dessa estrutura que Jesus está falando, que institui a eclésia, a igreja, deve se ajuntar para discutir qual é a implantação do reino, a cultura do reino, as leis do reino, a linguagem do reino. Quem são os apóstolos? São aqueles enviados para poder fazer o trabalho e implantar o reino de Deus. Essa é a função da igreja apostólica. Nós somos embaixadores. 2 Coríntios 5:20, do ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Em nome de quem? De Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com... Manda as pessoas se reconciliar. Governo da terra. Deus é criador de todas as coisas, mas deu ao homem a tarefa da administração, governo. Lá em Gênesis 1. Domínio, a palavra domínio é governo. Temos o direito, Deus nos deu esse direito de interferir na criação, respeitar, dominar, modificar a natureza, e deixar registrada a nossa marca na administração, desde que conserve tudo. O que é uma cidade construída? É uma interferência na natureza. Ali tem que estabelecer, vai ter que construir casa, vai ter que fazer ponte, vai ter que fazer muros. Cidade. Deus respeita, Deus nos dá esse direito, nós podemos fazer.
tudo dentro da proposta de reino. Jesus gosta tanto de cidade, modelo de cidade, sociedade e governo, ele disse que ele foi fazer uma nova cidade. Nós vamos morar numa cidade. Vamos morar numa cidade. Tem muita gente que pensa que vai para o céu, né? E olha alguns filmes, algumas coisas do céu, né? E pensa que lá no céu a gente... Aí, as conversas no céu. Diga, estamos no céu celestial. Não, tem cidade, organização, vai ter governo, vai ter trabalho. Deus é criador e ele não para de criar todo o tempo. Agora, claro que vai ter essa canseira que a gente tem aqui. O corpo será glorificado. Ele nos deu inteligência para entender como funcionam as leis desse complexo sistema que se chama vida, a ciência. Nós não somos contra a ciência. Pelo contrário, a ciência só prova a grandeza de Deus. Construir a sociedade que queremos. E aqui eu quero abrir um parênteses. Nós temos o governo, a autoridade, o direito de construir a sociedade que queremos. Falei que o problema não é o sistema de governo, é a falta do reino, de pessoas que têm um reino lá no governo. E aí eu sempre faço uma pergunta nas minhas palestras. O Brasil tem 80% de cristãos. E a Constituição diz que o Brasil é laico, não tem uma religião oficial, é laicista. O povo tem religião. O sistema de governo nosso é democracia, presidencialismo, tem os 3 poderes. E aí eu pergunto para vocês, na democracia, quem é que decide, a maioria ou a minoria? A maioria. E aí eu pergunto, por que antes de Bolsonaro, 30 anos, o Brasil foi governado por uma minoria de ateus, de pessoas que não acreditam em Deus, que não são cristãos, de socialistas, de comunistas, de satanistas, se nós somos a maioria? E como a gente vê hoje essa minoria querendo nos intimidar e manifestar a nossa vontade, o direito que nós temos de decidir que nós queremos como governo sobre nós. O que aconteceu? Sua identidade, não, falta de conhecimento. Sabe qual é o desespero agora dessa minoria? Que nós vamos tomar o poder. Porque nós somos a maioria. E não é só porque nós somos a maioria, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele ainda é maior. Mas nós temos que ter visão correta de reino. Política. Deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolher e tomar suas decisões. Não é esse um dos grandes desafios do administrador? Tomar decisões? Tomar decisões de quem escolher. Jesus veio trazer seu reino na terra. Mateus 3,2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Só que eu quero dizer para vocês que o reino dos céus já chegou. É palavra de João Batista, que já está entre nós. 7 coisas implantadas pelo rei Jesus.
ao implantar o seu reino? Jesus, gente, veio na terra. A gente sabe que a obra principal pregada de Jesus é a salvação. Salvar o homem para ir para o céu. Mas é muito mais do que isso. É resgatar e restaurar tudo que foi perdido. Ele veio implantar o reino. Ele veio colocar ordem nas coisas. Ele veio nos ensinar isso, para que possamos agir como representantes do reino. Então, a obra Jesus já fez, a autoridade ele já deu. Quem é que não está agindo? Nós, povo de Deus. Estamos aí refém, uma minoria que fica gritando, querendo intimidar o povo de Deus. Gente, o povo do reino nunca. Na época da igreja primitiva, de Nero, nunca se intimidou. Se fosse preciso ser jogado nas arenas, nos coliseus, comidos por leões, crucificados, a espada. Esse povo nunca se intimidou. Não é agora que nós vamos nos intimidar. Estamos deixando bem claro quais são as nossas intenções e o que nós precisamos fazer. Essa nação é do Senhor Jesus, sim ou não? Tem que passar do discurso, do grito, tem que ir para a ação, tem que ir para a guerra, tem que ir para a batalha. Nós somos militantes do reino de Deus. Ei, só para quebrar o paradigma, nós do reino somos pacificadores, não somos bestas. Muito crente confunde pacificação com 7 coisas implantadas pelo rei Jesus. O reino dos céus, ele veio implantar o reino. O governo dos céus, é o modelo dos céus. As leis do céu, ele é a palavra, o verbo que se fez carne, a lei de Deus. Os valores do céu, a moral do céu, a cultura do céu e a sociedade do céu. Porque o reino é dele. E essa terra foi criada por ele. E nós somos ele. Agora, aqui houve um problema teológico há muito tempo, pregado nas igrejas, que a gente ia viver o céu depois que morresse. E orando o Pai Nosso, sem entender, temos que clamar, venha o teu reino, assim na terra como no céu. O céu precisa estar presente na terra. Depois nós vamos para o céu. Nós já vamos viver essa atmosfera do céu aqui na terra e agora. Entenda isso, igreja. Todo reino, toda nação tem uma embaixada, representação estrangeira, embaixadores do reino. Quem aqui é embaixador do reino? Embaixatriz? Embaixatriz. Embaixadores, quem são? São mesmo? De verdade? Você é. Então, se você é embaixador, você foi escolhido por rei para ser. Todo embaixador é nomeado. João 15,16, vos nomeei para que de vosso fruto permaneça. É delegado para representar, uma delegação, você recebe autoridade para representar o reino. O reino de Deus pode ocupar qualquer lugar da sociedade.
Por que as portas foram abertas aqui? Que vieram embaixadores em nome do reino. E o reino se move. Não importa o lugar. O reino de Deus tem autoridade para entrar. Mesmo no auditório de Paulo Freire, o reino de Deus tem autoridade para entrar. Seu compromisso, agora olha aqui, seu compromisso e interesse é do reino. Meu compromisso, meu interesse é do Rei Jesus. Pode ser pessoal, não pode ser de um grupo. Interesse do reino. Então nós temos que pensar como reino e não como grupo. Carrega dentro de si reino. O reino de Deus está dentro de nós. Defende os interesses do seu reino e não interesses próprios, nem de ninguém. Hoje, alguns por nós defendemos as bandeiras. Nosso presidente defende Deus, pátria, família, liberdade. Às vezes somos chamados de bolsonaristas. Mas nós não defendemos Bolsonaro. Defendemos o reino de Deus. Quando tiver um presidente defendendo as bandeiras do reino, nós defendemos. Até porque Bolsonaro não é eterno. Não vai se eleger filho do Bolsonaro ou uma dinastia Bolsonaro. Não. Nós temos que manter no poder o reino de Deus. Que defende as bandeiras do reino de Deus. Isso nós entendemos e abraçamos a causa do presidente. Ele está protegido pelo seu reino. Melhor, respaldado pelo rei. Se ele e o rei não respaldar, não adianta nada. Tem que estar respaldado. Ele conhece os corações. E esse embaixador, é claro, ele tem que ser cidadão do reino. Qualquer cópia, qualquer bandeira possa ser semelhante à do reino, fora do reino, é falsa, é engano, fake news, é mentira. Quem é o pai da mentira? E cria ideologias de governo, aparente boas, mas que está fora do reino. O povo apostólico deve ser enviado para ocupar áreas importantes da sociedade. Que áreas? Política, educação, saúde, economia, cultura, religião. Veja bem, igrejas locais, denominacionais, grupos, estão aqui. Uma esfera. Não é principal. Principal é Basileia, o reino de Deus. Aí ele vai estar infiltrado, humano, não só infiltrado, ele precisa governar, administrar, cuidar de todas essas áreas. E nós fomos enviados para implantar o reino de Deus. A igreja precisa estar a serviço da sociedade. Grafia transformada. Nós precisamos, de fato, sentar um dia com os líderes das igrejas e, discutir isso. Porque a igreja evangélica cresce, mas cresce para dentro de si, das suas quatro paredes. Porque a geografia onde ela está inserida não está sendo transformada. A igreja só está fechada aqui.
mas ela não está na saúde, não está na educação. Por que essa problemática toda aqui, essa resistência para fazermos o fórum na universidade? Porque falta reino de Deus, presença. Mas basta ter um representante do reino de Deus que abre as portas. Quando chegar o reino, as trevas vão ser dissipadas. Reunir toda a liderança evangélica e discutir. Gente, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Porque a igreja está influenciando dentro dela, mas não está influenciando na sociedade. Todo pensamento é para a denominação, é para o grupo. Nós temos que ter o pensamento para fora, para a sociedade. Existe hoje 1.575 projetos de lei que prejudicam a obra de Deus, o reino de Deus. Projeto de lei, uma proposta apresentada por um deputado na Câmara com o objetivo de criar uma nova lei que valerá para todo o país. Em geral, a proposta atende a uma solicitação, um pedido de um segmento que tem interesse naquele projeto. Esses projetos de lei são votados pelos deputados federais, estaduais, vereadores. E acreditem, a maioria desses 1.575 projetos de lei, todos contrários ao reino de Deus, às leis de Deus, à cultura do reino, todos. Se a igreja não tiver lá, se os embaixadores não estiverem lá para criar leis e votar, somos uma maioria que não tem representação, porque chega na política e se discute na política. A gente está no meio da política, pastor, a gente vê com os interesses partidários, com os interesses pessoais, com interesses de uma geografia local. E tem que estar acima é os interesses do reino. Funciona com interesses. Ah, mas aqui tem uma situação que a gente precisa apoiar porque tem tal interesses. Aí a gente perde a representação, não tem identidade efetiva de reino de Deus, povo de Deus na terra. Na terra. Eu trouxe para vocês algumas. O Hélio já falou, liberação da maconha, projeto de lei, teologia de gênero nas redes de ensino, projeto de lei, liberação do roubo. Você ouve, né, isso, né, em discurso, né? Não pode mais menino ser preso porque rouba celular. Né? Como que você vai incentivar a ilegalidade, crime? Seja ele valor pequeno ou valor grande, porque quem começa roubando o celular, daqui a pouco está roubando e estourando carro forte e assaltando o banco. É, a Califórnia, Estados Unidos, e tem deputados já no Brasil querendo copiar, estipular limite, até R$1.000 pode roubar. Banheiros unissex, com a linguagem, né, neutra. Aí está ali um rapaz, né, um homem, no banheiro, e a menininha. Qual é o seu nome, garotinho? Imagina isso. Tem projeto de lei para criança mudar de sexo. E isso é uma violação a algo que Deus determinou. Tem 3 coisas que a gente não escolhe na vida. É o nosso destino profético.
3 coisas. Uma, o pai e a mãe que você tem, quem te gerou. Ninguém escolhe. Agora, seguir os princípios, e o nosso pai e nossa mãe. Não muda. Até se você for adotado, escolha de alguém, não foi sua. 2, aonde você vai nascer? A localidade, a geografia. Eu nasci brasileiro, mas eu não queria, eu queria ser americano. Já era. Quem escolhe aonde vai nascer? E 3, sexo. Quem escolhe o sexo quer nascer. Depois de grande você quer mudar uma coisa sua com você mesmo. Você rejeitou aquilo que Deus te deu. Vai viver numa rebeldia para o resto da vida. Contra quem? Contra Deus. O problema não é contra a sociedade, o problema não é discriminação. Essa pessoa não vai ter paz nunca, porque ela tem dentro dela uma rebelião com algo que Deus deu para ela. E não muda. Não podemos fazer nada. Ele é rei soberano. Assédio religioso. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho, estão chamando de assédio religioso. Proibir pregação em praça pública, de casa em casa, chamo de assédio religioso. Proibir programas de evangelização em TV, querem limitar, no Rio de Janeiro, inclusive, isso já foi pauta lá na Assembleia, limitar o tempo de TV, não está demais, tem que ter um tempo limitado. Ora, como? É a liberdade. Imagine essas e os 1.500 e poucos projetos de leis que fossem aprovados. Imaginem. O que nós precisamos para esses projetos não serem projetos aprovados, projetos do reino serem colocados em pauta? Vamos ter o reino lá. Vamos ter essa postura de governo. Quero fazer um convite para você para seguir um conservador que luta. Então, eu até queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que tem Instagram e ainda não me segue no Instagram? Tem alguém? Perdoado. Está perdoado, tá? Perdoo hoje. Sair daqui e me seguir. Vai e não peques mais. Né? Pastor Wesley, um homem famoso. Pensa aqui no homem famoso, é o pastor Wesley, não sou eu. Ele me segue. Acompanhou toda a minha campanha de prefeito. Vibrava, eu não sabia que ele era mais fã de mim do que eu dele. Silvinho, positivo. E aí vem você e não me segue? Você está perdoado. Eu quero terminar dizendo que caminha para o estabelecimento do reino de Deus. Terminar com Filipenses 2, 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou de maneira que deu nome assim todo nome. O nome é esse? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Bem-vindo ao reino de Deus. Deus abençoe.